E hoje vamos falar de um filme, que tá no meu coração, uma homenagem a um dos maiores mestres de artes marciais que já pisou nesse planeta. E muitos dizem que é o melhor mestre de arte marcial que já existiu. O filme é Dragão, a história de Bruce Lee, de 1993. Um filme que foi construído com uma boa intenção, mas será se valeu a pena? Isso, além de curiosidades, a gente vai ver agora e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Dragão, a história de Bruce Lee, é uma cinebiografia livremente inspirada na vida do lendário mestre das artes marciais, estrelado por Jason Scott Lee. O longa mistura fatos reais com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática e emocionante sobre a trajetória de Bruce, desde sua infância em Hong Kong até a sua consagração em Hollywood. A produção não se limita a retratar apenas as lutas e os sucessos profissionais, mas também aprofunda o lado pessoal de Bruce, explorando seu romance com Linda Lee, interpretada por Lauren Holly, seu casamento interracial e o preconceito que enfrentou nos Estados Unidos. Agora sim, vamos às curiosidades do filme. Baseado no livro da esposa, o filme foi inspirado no livro Bruce Lee, The Man Only I Knew, que traduzindo de uma forma literal seria Bruce Lee, o homem que apenas eu conhecia. Escrito por Linda Lee Candwell, viúva de Bruce Lee, que também participou como consultora da produção. Mistura de realidade e fantasia, muitas cenas de luta e a figura do demônio que persegue Bruce foram inventadas para simbolizar os desafios e medos internos dele, não sendo fatos históricos. Então, apesar de ser um filme que retrata a história do Bruce Lee, tem uma certa fantasia nele, mas eu diria que sem muito exagero. Jason Scott Lee, sem parentesco com Bruce Lee. Apesar do sobrenome idêntico, Jason Scott Lee não tem nenhum grau de parentesco com Bruce Lee. Ele treinou intensivamente artes marciais para assumir o papel do próprio Bruce Lee. Lesão real retratada no filme. A cena em que Bruce sofre uma grave lesão nas costas é baseada em um acidente real ocorrido durante um treino, que quase encerrou a sua carreira. Linda Lee aprovou o ator principal. Linda Lee Candwell, que foi a esposa de Bruce Lee, escolheu pessoalmente Jason Scott Lee para interpretar o marido, elogiando a sua disciplina e carisma. Realmente, esse ator, ele é carismático. Rodado parcialmente em Hong Kong, algumas cenas foram filmadas na própria cidade natal de Bruce Lee para aumentar a autenticidade visual. Música premiada. A trilha sonora de Randy Anderman foi muito elogiada e até hoje é usada em comerciais, trailers e eventos esportivos, especialmente a faixa The Suit from Dragon. Realmente é uma trilha sonora bacana, bonita, não tenho o que questionar sobre isso. Cena da luta contra múltiplos oponentes. A sequência em que Bruce enfrenta vários lutadores ao mesmo tempo foi inspirada em boatos reais sobre brigas que ele teria vencido fora do cinema. Olha, existia muitas conversas, muitas lendas sobre Bruce Lee e com toda a habilidade que ele demonstrava nas suas apresentações, não é difícil de imaginar que ele é capaz de lutar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele tinha uma precisão muito boa nos golpes e uma agilidade absurda, muito difícil de acompanhar. Inclusive existem relatos de companheiros de luta dele, inclusive companheiros de faixa preta em artes marciais, que já praticavam uma arte marcial e já até estiveram em brigas de verdade, mas disseram que quando foram lutar com Bruce Lee, não conseguiam acompanhar a velocidade dele. Ficaram impressionados com a velocidade dele. E uma das pessoas que relatou exatamente isso que eu acabei de falar é o Bolo Wang, que já fez alguns filmes com Bruce Lee. E também é o vilão daquele filme clássico, O Grande Dragão Branco, mas ele mesmo já disse que ficou impressionado com as habilidades do Bruce Lee. Uma curiosidade aqui extra é que, na época, uma pessoa que foi cogitada para interpretar o Bruce Lee no cinema, tudo bem, o Bruce Lee já havia morrido nessa época, mas uma das primeiras pessoas a serem cogitadas é o filho dele, o Brandon Lee.
Só que o Brandon Lee, ele recusou o papel porque, segundo algumas entrevistas, ele achava que seria emocionalmente pesado interpretar o próprio pai e não queria ficar preso à imagem do pai. Eu entendo isso perfeitamente. Eu acho que o Brandon Lee fez uma ótima escolha em negar esse papel. Ele também estava seguindo a carreira artística, ele era um ator na época. Então, ao invés de fazer esse papel, ele preferiu, na época, investir na própria carreira, e ele já estava se comprometendo com os filmes de ação e tinha até assinado para estrelar o filme que fez a carreira dele alavancar, que foi O Corvo, filme que... Rapaz, é brincadeira. Filme esse onde ele perdeu a própria vida. Devido a um acidente lá no set, eram para ter usado uma arma de mentira e acabaram usando uma arma de verdade em uma cena. E a arma disparou e acertou ele fatalmente. Por isso, o Brandon Lee faleceu em 1993, antes mesmo do lançamento deste filme que estamos falando aqui. Dragão, a história de Bruce Lee. Então, Brandon Lee não pôde ver o filme que homenageia o pai. Mas assim, uma outra curiosidade é que depois que Brandon Lee recusou o papel, a Universal Pictures teve que procurar outro ator que pudesse interpretar Bruce Lee de forma convincente, tanto fisicamente quanto em termos de carisma. Foi então que eles encontraram Jason Scott Lee, que curiosamente não era parente de Bruce Lee, apesar de ter o sobrenome parecido. Na época, Jason não tinha experiência marcial no nível de Bruce Lee, mas se destacou nos testes por sua presença de tela, e realmente esse ator tem presença de tela, ele é carismático, e também se destacou pela sua habilidade no drama. O diretor Rob Cohen acreditou que ele poderia transmitir não só a destreza física, mas também o lado emocional e filosófico de Bruce Lee. Jason, então, passou por um treinamento intensivo com Jerry Potter, que foi discípulo direto de Bruce Lee, para aprender Jeet Kune Do e replicar fielmente o estilo de luta. Para quem não sabe, Jeet Kune Do é o estilo exclusivo de Bruce Lee. Foi Bruce Lee quem inventou essa arte marcial, que consiste em dar golpes muito rápidos e precisos. O resultado desse treinamento o agradou tanto que muitos fãs acharam que ele capturou muito bem a essência de Bruce Lee, mesmo não sendo uma cópia física exata. Curiosamente, essa escolha deu ao filme um tom mais de homenagem do que de biografia literal, o que acabou funcionando muito bem. E agora vamos a algumas lições desse filme. A disciplina vence o talento nato. Bruce não era apenas talentoso, ele treinava de forma obsessiva e disciplinada, sempre buscando melhorar, mesmo quando já era considerado o melhor. Enfrentar o preconceito com determinação. O filme mostra como Bruce sofreu racismo e barreiras culturais nos Estados Unidos, mas usou isso como combustível para se destacar, em vez de se deixar abater. Olha, eu vou te falar uma coisa, é muita coragem do Bruce Lee tentar migrar para os Estados Unidos em uma época, digamos assim, onde o assunto de guerra ainda era um assunto sensível, e aí tu vê um estrangeiro asiático com quem os Estados Unidos já brigou em guerras. Rapaz, é complicado, é muita coragem do Bruce Lee nessa época. A adaptação é força. Ele fundiu diferentes estilos de luta para criar o Jeet Kune Do, mostrando que a mente aberta e a capacidade de adaptação podem gerar inovação. Não deixar que o medo dite a sua vida. Mesmo com desafios físicos, como a lesão nas costas, Bruce voltou a treinar e lutar, provando que a perseverança supera limitações. E eu lembro que na época eu não sabia dessa história do Bruce Lee ter tido essa lesão nas costas que praticamente deixou ele, ou melhor, quase deixou ele paraplégico. Mas realmente ele treinou para se recuperar e ganhar sua forma física de volta, uma bela história de superação. A outra lição é respeitar suas origens e valores. Mesmo conquistando fama em Hollywood, ele manteve viva sua conexão com as raízes e a filosofia oriental, equilibrando tradição e modernidade. E para quem não sabe, o Bruce Lee, ele também chegou a treinar outras pessoas a aprender a arte marcial que ele desenvolveu. Isso aí gerou uma certa
intriga com algumas pessoas poderosas do país de Bruce Lee, ou seja, da China, que não queria que ele ensinasse as artes marciais para estrangeiros. O filme retrata isso um pouco. O sucesso vem com conflitos. O filme deixa claro que perseguir um sonho exige tempo, energia e, às vezes, abrir mão de conforto e segurança. E uma outra lição é: o legado vai além da vida. A influência de Bruce Lee inspirou milhões de pessoas, provando que ideias e valores podem continuar inspirando muito depois que alguém já se foi. Olha, isso é muita verdade. O Bruce Lee, ele me inspirou demais quando eu era criança, nas questões dos valores, da disciplina e a força dele. A força do Bruce Lee era admirável. Eu admirava o Bruce Lee quando eu era criança e eu fiquei muito chateado porque na época em que eu nasci, ele já havia morrido há alguns anos. Ele deixou um legado fortíssimo através dos seus filmes. Eu cheguei a assistir alguns filmes do Bruce Lee e, cara, é impressionante as habilidades do Bruce Lee. Impressionante. Eu fiquei encantado. E eu fiquei triste também em saber que ele não existia mais. Ele já havia morrido. Eu lembro que na época eu fui até assistir esse filme com empolgação. Esse filme aqui, Dragão, a história de Bruce Lee. E eu tava esperando ver o Bruce Lee, certo? Contando a história dele, interpretando a própria história dele. Mas aí é isso que eu me deparo com um ator diferente. Aí eu olho assim, peraí, esse aí não é o Bruce Lee? Entendeu? Demorou pra cair a ficha, que o Bruce Lee já não tava entre nós. Dragão, a história de Bruce Lee, de 1993, teve um orçamento estimado de 14 milhões de dólares e arrecadou aproximadamente 63 milhões de dólares na escala mundial. Foi considerado um sucesso comercial. Além disso, teve boa recepção do público e indicações a prêmios, o que ajudou a consolidar sua reputação. Realmente, é um filme que contribui muito para a reputação do Bruce Lee. Para quem não conhece Bruce Lee, não sabe a história dele, é só você assistir esse filme aqui, que relata os principais momentos de Bruce Lee na história do cinema e na vida. Assim, nas avaliações, o filme também foi muito bem avaliado, com 75% de aprovação no Rotten Tomatoes e 79% de aprovação da audiência. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme, que eu considero um clássico, porque eu assisti várias vezes. Toda vez que ele passava na TV, eu ia assistir. E assim, como eu já mencionei anteriormente, era um filme que eu estava esperando ver o Bruce Lee. Mas não era o Bruce Lee. Era outro ator, o Jason Scott. E aqui eu já vou falar a minha avaliação sobre esse ator. Eu acho esse ator muito carismático. E, realmente, como ator, ele manda muito bem. Ele tem a presença de tela. Você gosta de ver ele na tela. Para lutar, ele também é convincente, certo? Parece que ele manja dos Paranauê. Só que não tem nem comparação com o Bruce Lee. Se você assistiu algum filme do Bruce Lee, você vai perceber que o Bruce Lee é muito mais ágil nos movimentos, muito mais preciso, tem muito mais destreza nos movimentos. Não tem comparação, não tem. O ator aqui, ele manja bem na luta, mas se tu for comparar com o Bruce Lee, tu vai se decepcionar. O Bruce Lee é um monstro, e esse ator aqui, perto dele, só faz o básico nos movimentos de luta, sabe? Mas assim, na parte da atuação, quando ele tá fazendo aqueles gritos assim, e aqueles movimentos assim, na interpretação ele manda bem. Parece que o cara luta pra caramba, mas aí tu vai ver ele lutar e vai ver que não é essas coisas. Nada demais, nada excepcional. É só alguém que praticou intensivamente a arte marcial e tal, e ficou preparado na hora das filmagens. Mas é só isso. Bruce Lee treinou a vida toda. Então a diferença na hora da luta, comparado ao Bruce Lee, é imensa. Tá bom? É imensa. Vamos ser justos aqui. Mas eu diria que para a época não tinha ator melhor indicado para fazer o Bruce Lee do que o Jason Scott. Ainda assim, acho que ele foi uma boa escolha. Ele foi o que mais conseguiu se aproximar de Bruce Lee em quantidades de aspectos, vamos dizer assim. E uma observação sobre esse ator, o Jason Scott, é que depois desse filme, a última vez que eu vi ele naquela época, nos anos 90,
foi no filme Mowgli, o Livro da Selva, que é um live action da Disney, da animação clássica do Mowgli, não tem? Pois é, a Disney fez um live action do Mowgli e esse ator, ele foi o protagonista, ele foi o Mowgli. A história desse filme é até melhor que a animação clássica da Disney. E aqui, esse filme ele me lembra muito o Tarzan, entendeu? O Mowgli tem uma história parecida com o Tarzan, só que a diferença do Mowgli é que o Tarzan ele foi criado por gorilas. O Mowgli ele foi criado por lobos. Então, nesse filme, o Jason Scott praticamente faz um personagem parecido com Tarzan. Mas é bem legal esse filme, eu recomendo, viu? Eu só tô citando isso porque eu gostei muito desse ator e foi, na verdade, uma das últimas vezes que eu vi esse ator no cinema. Depois disso, ele desapareceu. Eu pretendo fazer um vídeo sobre esse filme do Mowgli, o Livro da Selva, que foi o último filme que esse ator fez. E, na verdade, foi o último filme que eu vi esse ator, depois ele desapareceu. Ele só foi aparecer de novo, esse ator, rapaz, décadas depois, no filme do live action da Mulan, como o vilão dessa vez. Então esse ator sumiu, depois de ter feito um filme da Disney, e só foi aparecer décadas depois, como o vilão lá no filme do live action da Mulan, que inclusive é um filme horrível, tenebroso, de empoderamento feminino. Não recomendo, não assista esse live action, fica só na animação da Mulan mesmo, que é infinitamente superior que esse live action. Até porque esse live action da Mulan é um filme de empoderamento feminino mais forçado que eu já vi. Mas voltando pro filme, Dragão, a história de Bruce Lee. E uma coisa sobre esse filme que eu não posso deixar de falar é que, tudo bem, eu assisti esse filme, mas também, depois de um tempo, eu joguei um joguinho de Super Nintendo totalmente inspirado neste filme. Ele pegava esse filme e seguia a mesma história do filme. Um jogo do Super Nintendo, sabe? Então você joga com o Bruce Lee no jogo ali para contar a história do filme. É bacana, é bem bacaninho o jogo. É um jogo que eu achei difícil pra caramba. Você joga ele no começo, é difícil, cara. Não é fácil não, é difícil. É uma das coisas que chama atenção no jogo. Mas o jogo é tão bem feito, o jogo é muito bem feito, que mesmo sendo difícil, você persiste para saber onde é que vai dar. E eu só persisti nesse jogo porque o jogo é muito bem feito. Logo no começo você tem vontade de desistir por causa da dificuldade do jogo. Mas essa dificuldade é o charme do jogo. É legal. Quando você vai pegando o ritmo, tu vai gostando do jogo, porque no começo tu odeia. E não é por nada não é querendo me gabar, mas eu cheguei a zerar esse jogo. É um jogo muito bacana, muito bem feito, divertido, recomendo. E é a mesma coisa sobre esse filme aqui. Eu acho que é um filme que retrata bem a história do Bruce Lee, por tudo que ele passou, como foi a sua escala, a sua ascensão em Hollywood. E o problema, bom, o filme não fala disso, mas Bruce Lee teve um filme que ele fez um sucesso enorme e ficou muito conhecido mundialmente, que foi Operação Dragão, de 1973, certo? Ele fez muito sucesso com esse filme. Foi aí que a carreira do Bruce Lee estourou. Ele já tinha uma grande fama, mas foi aí que estourou de vez. Só que o Bruce Lee não estava vivo na época para saber de tudo isso, porque ele morreu pouco antes do lançamento desse filme. Pá, eu vou te contar, é mal de família. É mal de família, porque o Bruce Lee morreu sem saber que estava fazendo um grande sucesso. E o filho dele, Brandon Lee, que só fez sucesso depois do filme do Corvo, também morreu antes do lançamento do filme. Rapaz, que é isso? É maldição de família. E agora que eu me toquei aqui, que eu sou dos anos 90, sabe? Eu sou dos anos 90 e Bruce Lee, na minha época, era muito famoso. Muito famoso. Se você falava em arte marcial, só tinha um cara que tinha referência. Bruce Lee. Falou em arte marcial, é Bruce Lee na cabeça, na minha época, sabe? Nos anos 90. E eu tô fazendo esse vídeo aqui e percebendo que Bruce Lee morreu em 1973. Caramba, já fazia mais de 20 anos que Bruce Lee morreu e ele tinha uma influência fortíssima na minha época. Então, só pra tu ter uma noção do legado que esse cara deixou. E assim, só uma experiência pessoal aqui.
A última memória que eu tive da repercussão do Bruce Lee foi uma vez que eu fui professor em uma instituição muito conhecida aqui no Brasil, e aí eu resolvi passar um filme sobre a história do mestre de Bruce Lee. A história do mestre de Bruce Lee. No filme não falava que ele era mestre do Bruce Lee. Você entendeu? O filme todo não falava. O filme só entrega que o personagem, o protagonista, era na verdade o mestre de Bruce Lee no final do filme. O filme só vai entregar este fato no final. O nome do filme, só para você ter uma ideia, é Ip Man. Só isso, de 2008. Aí eu passei esse filme na sala de aula, certo? Porque eu achei o filme bem interessante. Também fala sobre disciplina, autocontrole, além de retratar a história do mestre do Bruce Lee. É um filme bem interessante, super recomendo. E aí os alunos foram assistindo o filme e gostando. Mas só que no final do filme, quando é revelado que ele treinou, que ele foi mestre do Bruce Lee, rapaz, os alunos surtaram. Porque eles já estavam gostando do filme. E aí quando é revelado esse plot twist no final, os alunos surtaram. Eu achava que aquela nova geração, que é a geração Z, vamos dizer assim, não ia saber muito da história de Bruce Lee, sabe? Mas, meu amigo, Bruce Lee tem uma influência com força, até hoje. Todo mundo sabe quem é Bruce Lee. Bruce Lee deixou um legado que vai durar gerações, com certeza. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filmaço que conta a história de Bruce Lee. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou não. Comente, eu gostaria de saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!